Esse processo é uma farsa, não tem prova para condenar. Estamos às vésperas do julgamento do presidente Bolsonaro, ninguém quer tratar sobre isso, querem, por isso, que o presidente Bolsonaro apodreça na cadeia, por isso que eu gravei esse vídeo aqui, para mostrar para o Brasil aquilo que ninguém até agora mostrou. Isso daqui acaba de vez com essa farsa da trama golpista. Não existe reciprocidade. Vamos acionar a lei de reciprocidade entre um dinossauro e uma formiga. Vamos aqui acionar a lei de reciprocidade entre um chihuahua e um cavalo. Não tem reciprocidade, você percebe? Reciprocidade pressupõe igualdade entre as partes. Se não há igualdade entre as partes, não tem como haver reciprocidade. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. PGR se manifesta contra a PF no interior da casa de Bolsonaro. Paulo Gonet defendeu custódia domiciliar já imposta e sugeriu apenas reforço de segurança no entorno da residência do ex-presidente. Nesta sexta-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, opinou contra o pedido da Polícia Federal para a permanência de agentes da corporação no interior da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Em manifestação enviada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Gonet não viu procedência na solicitação. A PGR considerou suficientes as medidas atualmente em vigor, como a custódia domiciliar, e recomendou apenas o reforço da vigilância nas áreas externas, como a rua e a saída do condomínio. O parecer também admite o monitoramento visual remoto em tempo real e sem gravação dessas áreas em caso de necessidade. A manifestação ocorreu depois de a PF alertar para suposto risco de fuga de Bolsonaro, citando a descoberta de uma minuta de pedido de asilo à Argentina e o histórico de proximidade de Bolsonaro com autoridades estrangeiras. A menos de uma semana do julgamento de Bolsonaro, o advogado Jeffrey Chikini mostra vídeo importante que inocenta Bolsonaro na trama golpista e acaba com a farsa do STF e da PGR. Assistam. O que eu vou mostrar agora, ninguém ainda mostrou e, na verdade, não querem que você conheça. Às vésperas do julgamento do presidente Bolsonaro, por ter supostamente feito uma minuta golpista, essa minuta não existe. Já cansei de falar isso. E pior do que isso, a acusação insiste que essa minuta existe. Vejam isso daqui. Esse daqui é o Fábio Shor. É o delegado que investigou o caso. Ele insiste que a minuta golpista, que a minuta que foi apresentada na reunião com Bolsonaro e comandantes das forças, é a minuta que foi encontrada no celular do Mauro Cid. Ele insiste, o PGR insiste e até o relator já falou que a minuta do golpe foi encontrada e está no celular do Mauro Cid. Mas calma, fique até o final desse vídeo que vocês irão se surpreender com o que eu vou mostrar. Olhem isso daqui, ele insiste categoricamente nessa mentira que à frente é desmascarado. Esse decreto que Vossa Excelência acaba de dizer, ele tem alguma semelhança com aquela minuta encontrada no celular do réu colaborador? A minuta encontrada na casa do Anderson Torres com a minuta do réu colaborador. Do celular do... Não, são duas situações diferentes. Ali você tem os considerandos. Tá? Sim. Os considerandos eram o quê? As ações ilegais que eles alegavam que a Justiça, especialmente o STF e o TSE, estavam praticando naquele momento. Não, isso que eu pergunto a Vossa Excelência, tem semelhança entre eles ou são documentos distintos? Não, e ali já é uma evolução. É uma evolução. Ali você tem o ato de decreto. O decreto do Estado de Defesa no TSE. Tá, são documentos diferentes um do outro. Sim, são documentos diferentes. Tá. Nós temos isso consta no relatório final, mostrando exatamente que são documentos diferentes. Sim, senhor. Nós temos alguma minuta ou algum decreto definitivo assinado? Documento assinado? É. O federal não identificou. Documento assinado. Há um documento em que ele está tarjado com uma outra folha por cima, que não é justamente no local que teria assinatura. Mas ali não dá para verificar se há uma assinatura ou não. Inclusive, o celular do coronel Mauro Cid foi apreendido? Que consta esse esboço de considerandos? Sim, foi apreendido no material. Não sei especificar se foi no celular ou se foi nos computadores, mas foi no material apreendido do tenente-coronel Mauro Cid.
É porque o coronel Mauro Cid foi ouvido aqui na segunda passada e ele disse que esse documento do celular dele não era a minuta de considerandos que ele menciona na delação. E ele disse que informou isso a Vossa Excelência. Só para fazermos um comparativo, se o delator diz a mesma coisa para o senhor ou para nós. Ele disse que informou o delegado de polícia, que é Vossa Excelência, que esse documento não era os considerandos. Eu perguntei, mencionou isso a Vossa Excelência? Pela ordem, Excelência, só uma questão de ordem, salvo engano, doutor Jeff, o colaborador, ele informou que quando ele foi indagado sobre esse documento, ele sequer ainda estava sendo ouvido na condição de colaborador. Não, sim, mas ele foi questionado sobre esse documento quando ainda estava sendo ouvido no início das operações, quando ainda sequer tinha se iniciado a colaboração. Não, ele respondeu para nós que ele respondeu ao delegado, que ele informou que aquele documento não era um esboço e não tinha qualquer relação com a minuta. Deixa eu concluir, doutor. A senhora está induzindo... Não, é porque o senhor passou uma informação para testemunha. Não, eu pergunto se... O Mauro Cid... nem é um documento de confronto, né, de depoimentos. Tá, eu pergunto o seguinte ao doutor Shore. Se o Mauro Cid disse a Vossa Excelência que aquele documento encontrado no celular dele não tinha relação com a suposta minuta do golpe da reunião do dia 7 de dezembro. É uma pergunta objetiva. Ele falou que foi apresentado os considerandos nessa reunião do dia 7. Nós identificamos esses materiais nos bens apreendidos de Mauro Cid. Doutor, a investigação é muito mais ampla. Não, eu quero saber a resposta dele, porque nós não temos essa resposta. Eu quero saber o que ele disse. Esse documento não é de fato do dia 7, não, esse documento não tem relação com o caso. Eu quero saber a resposta dele. Eu acho que o termo de depoimento dele está nos autos, né? O termo de depoimento do senhor Mauro Cid. Então é só a gente verificar no termo de depoimento que ele falou sobre essa minuta. O senhor quer fazer referência à resposta. Quem conduziu a investigação, eu posso dizer que sim, que esse documento, conforme uma pessoa que estava na reunião, falou que sim, que esse era um documento em que foram apresentados os considerandos que eram muito parecidos com aqueles que constavam nessa minuta que nós apreendemos. Isso aqui a gente pode garantir com os elementos de provas escolhidos para a investigação, reiterando que a investigação é mais ampla que a tua de colaboração. Vocês estão vendo uma coisa? Primeiro ele foge, ele não responde o que eu estou perguntando. Eu pergunto, o que o Mauro Cid te disse? Ele não responde. Depois ele insiste que aquele documento do celular do Mauro Cid é a minuta golpista. É uma condição muito importante, doutor Rafael, até a Vossa Excelência pode refazer a pergunta se achar pertinente, é muito importante a defesa, porque nós temos aqui uma imputação feita pelo réu colaborador da sua colaboração. Então é muito importante para nós sabermos se extraoficialmente, ou seja, não na colaboração, como a doutora procuradora de justiça, procuradora da República bem colocou, se ele chegou em algum momento a dizer a Vossa Excelência que aquele documento do celular dele não tinha relação com os considerandos da chamada trama golpista. É uma pergunta objetiva. Se em algum momento... Eu insisto nessa pergunta porque toda acusação é em cima dessa minuta do celular do Mauro Cid. Por isso que eu insisto. O relatório da PF fala que a minuta do celular do Mauro Cid é a minuta do golpe. A PGR fala na denúncia que aquela minuta é a minuta do golpe. Então, por isso que eu insisto nessa pergunta. Ele disse ao senhor que aquele documento não era a minuta. Doutor, o que ele falou para mim está nos autos. Tá. Ele pode responder dessa forma, Excelência? Sim, não tem. Se ele não, até mesmo pelo fato da investigação ter levado um certo tempo. A investigação ter levado a um certo tempo. Não quis responder. E por que ele não quis responder? Eu vou mostrar agora. Foi desmascarado. Esse processo é uma farsa e nós desmontamos esse castelo de areia. Olha só, gente. Mentira tem perna curta. Agora vamos ouvir o que disse o Mauro Cid. O delator, o colaborador, aquele que é a única prova da acusação. Lembrando, 78 terabytes de provas e tudo que a acusação tem é o Mauro Cid. Mas olha só o que o Mauro Cid fala sobre a minuta do golpe. E, às vésperas do julgamento do Bolsonaro, ninguém nunca falou disso. Então eu mostro. Coronel Cid, há nos autos, é para deixar consignado, Excelência. Isso foi localizado, segundo consta da investigação, no relatório final da Polícia Federal, no celular do colaborador. Pode dar um zoom máximo grande para deixar bem visível. Isso seria a minuta que a acusação faz referência. Eu pergunto, essa minuta encontrada no seu celular, que o relatório final da PF disse ser a minuta do golpe, essa é a minuta que o Felipe Martins teria, em tese, apresentado ao presidente Bolsonaro? Não, não é essa, não. O senhor fez apresentado ao presidente Bolsonaro? Não, não é essa, não. O senhor viu, durante a sua colaboração, seja mostrado pela PF em algum documento, a minuta do dia 7 de dezembro? Não, senhor. Não. Tá. Que minuta é essa que estava no teu celular? Pode tirar o documento. Obrigado, Ricardo. Na verdade, não é uma minuta, isso é um texto
né, que foi enviado para mim, realmente a data não me recordo, mas que acabou ficando dentro dos meus arquivos pessoais ali do meu celular. Então, foi um documento que alguém mandou. Não é uma minuta, é um texto, né, inclusive mal escrito, né, aqui, pessoais ali Pera lá, Mauro Cid. O delegado Schor diz que essa minuta do teu celular é a minuta do golpe. A PGR processa Bolsonaro e vai começar a julgá-lo agora, segunda-feira, porque dizem que essa minuta do teu celular é a minuta do golpe. Vocês estão entendendo que o julgamento do Bolsonaro começa no dia 2 e a acusação diz que essa minuta do celular do Mauro Cid é a minuta do golpe? Vejam o que o Mauro Cid, que é o colaborador, é o delator, está dizendo. Do meu celular. Então, foi um documento que alguém mandou. Não é uma minuta, é um texto, né, inclusive mal escrito, né, aqui não chega a conclusão nenhuma de nada. Por que ninguém tinha falado sobre isso ainda? Vocês viram isso em algum lugar? Vocês viram alguém da imprensa, dizer que a minuta que o Schor insiste que é a minuta do golpe e que foi encontrada no celular do Mauro Cid negou que esta seja a minuta? Por que ninguém fala sobre isso? Vejam a gravidade disso. O delegado e o PGR dizem que aquela minuta do celular do Mauro Cid é a minuta do golpe e que por isso Bolsonaro tem que ser condenado a mais de 50 anos. Mas o colaborador, tudo que a acusação tem, o responsável por todo esse processo, desmentiu essa informação e disse para mim que não, aquela minuta do celular dele não é a minuta do golpe. E agora? Desde sempre, a acusação insiste que aquela é a minuta do golpe, mas o delator fala que aquela não é a minuta do golpe. Então, nos 78 terabytes, não tem a minuta do golpe. E a minuta que eles dizem que é a do golpe, o delator fala que não é. A única suposta minuta que existe é a do celular do Mauro Cid. E ele, Mauro Cid, que é a rainha das provas, nega. Gente, eu falo para vocês, insisto. Esse processo é uma farsa, não tem prova para condenar. Estamos às vésperas do julgamento do presidente Bolsonaro, ninguém quer tratar sobre isso, querem, por isso, que o presidente Bolsonaro apodreça na cadeia, por isso que eu gravei esse vídeo aqui, para mostrar para o Brasil aquilo que ninguém até agora mostrou. Isso daqui acaba de vez com essa farsa da trama golpista. Por isso que eu peço para você, clique, curte, comente e compartilhe ao máximo. O Brasil precisa ver. A imprensa tradicional não mostrou, ninguém falou sobre isso, por isso que eu tô mostrando. O presidente Bolsonaro tem que ser absolvido. Os 34 acusados têm que ser absolvidos. Esse processo da trama golpista é uma farsa. Não existiu minuta do golpe, não existiu trama golpista e já está provado. Por favor, compartilhe ao máximo essa informação. Isso daqui que eu mostrei para vocês termina de acabar com essa farsa da trama golpista. Chega dessa palhaçada, chega desse processo. Todo mundo sabe que não existiu trama golpista. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. E irresponsável, Lula foge do diálogo e autoriza processo de retaliação contra os Estados Unidos. É isso mesmo. Inconsequente e sem nenhuma preocupação com o país, Lula determinou ao Itamaraty que acione a Câmara de Comércio Exterior para iniciar consultas para a aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos. A medida acontece em resposta ao tarifaço de 50% aplicado aos produtos brasileiros, colocado em prática no início deste mês, após determinação do presidente Donald Trump. O economista Marco Sintra definiu como abraço de afogado a medida de Lula. Abre aspas. Abraço de afogado. Lula aciona a lei da reciprocidade. Estimulado pelos elogios feitos pela prestigiosa The Economist, o presidente Lula decidiu ameaçar os Estados Unidos com medidas retaliatórias e lança o Brasil num território de areia movediça. Quanto mais se mexe, mais se afunda. E pode levar o empresariado brasileiro junto nessa aventura sem sentido. Fecha aspas. Veja também o que disse o advogado André Marcília. André Marcília, boa tarde, seja bem-vindo ao Sem Rodeios de hoje. Conta pra gente, né, o que você espera que deve acontecer aí de uma próxima resposta do presidente dos Estados Unidos. Boa tarde, Mari, Fred, toda a audiência. Veja, o que eu espero
é que a situação piore, né? A gente não tem muito o que esperar, né? Essa gola é um horror, ela está mole, eu odeio gola mole, tá? Estou vendo aqui que ela está saindo do lugar, mas tudo bem, vale o esforço. O ponto é o seguinte: se você tem dentro, né, do Brasil a ideia sempre de dobrar a aposta, não tem como solucionar. A solução é inviável, porque a gente. Veja, eu sempre digo. Aliás, uma vez um grande professor me disse isso de direito, ele falou assim: negociação boa é aquela que todo mundo perde. Então não tem como você querer sair de uma negociação ganhando todas. E o Lula parece que, por conta de um intuito eleitoreiro, ele quer sair vencedor. Vem falar, não, vamos acionar a lei de reciprocidade. Qual é a reciprocidade? Não existe reciprocidade. Vamos acionar a lei de reciprocidade entre um dinossauro e uma formiga. Vamos aqui acionar a lei de reciprocidade entre um chihuahua e um cavalo. Não tem reciprocidade, você percebe? Reciprocidade, ela ela prevê, né? Ela pressupõe, era essa palavra que eu estava buscando, ela pressupõe igualdade entre as partes. Se não há igualdade entre as partes, não tem como haver reciprocidade, né? Não tem como você pensar na reciprocidade entre um ser humano e uma pedra. Você percebe? A gente está nesse lugar. O Brasil não entendeu ainda. Quer dizer, o Brasil entendeu, e o Lula também entendeu, só que ele está pensando nas eleições e quer com isso ganhar, quer com isso falar que ele é o lutador, ele é o Dom Quixote contra o imperialismo norte-americano e papapá, pupupô. E nisso ele vai envolvendo o nosso bolso, ele vai arrancando de nós o mínimo de dignidade que o Brasil ainda tem nas relações internacionais. O ponto é que essa lei de reciprocidade não resolve, o que resolve é uma negociação, e nós não temos esse interesse negocial. O Lula ontem mesmo deu uma declaração de que, numa entrevista, de que ele não rastejaria. Homem, disse ele, homem não rasteja. Né? Qual é que homem não rasteja? Que ele não se colocaria nessa situação ridícula, disse ele, né, de negociar porque o homem não rasteja para o outro. Veja, quer dizer, ele acredita que sentar numa mesa para negociar é rastejar. Falou, já mandei ministros top, como o Alckmin, ele falou, ministros top, imagina só, se o ministro top dele é o Alckmin, então é o ministro top, né? Talvez aí seja nesse sentido. Óbvio que o que o Trump espera do Lula é, no mínimo, que o Lula ligue para ele. Agora, o Lula não vai ligar para o Trump, primeiro porque o Lula, nem o Lula nem o Trump falam português, então já é difícil aí a comunicação. Segundo, porque o Lula não está disposto a negociar, porque o Lula está lucrando com a não negociação. É bom que a gente diga, as esquerdas dentro desse país lucram com a polarização, muito mais do que qualquer outra pessoa. As esquerdas desse país lucram com o enfrentamento. Se a gente não tivesse hoje enfrentamento à desinformação, que tudo é desinformação, tudo é fake news, se não tivesse hoje o enfrentamento ou combate aos Estados Unidos, o que estaria fazendo o Lula? O Lula estaria no cantinho ali chorando, não tinha o que fazer, o Lula não tem pauta, não tem governabilidade nenhuma, está totalmente entregue. Então ele vive dessa polarização, ele vive dessa guerra, ele vive dessa luta. Se não tiver isso, ele morre politicamente, né? Então é disso que se trata. Ficar enfrentando os Estados Unidos é uma forma de Lula sobreviver politicamente dentro desse país. Então, portanto, ele não negocia, e ao não negociar, ele estraga todas as possibilidades de que nós, enquanto país, tenhamos algum tipo de solução pacífica para isso e tenhamos algum tipo de tranquilidade econômica.